Sandra. Então, primeiro, deixa eu falar um pouquinho quem que é a Compásio, quem que é o grupo que a gente tem junto com a gente, passar um pouco da história de onde veio a ideia do segundo ato. Eu acho que não é novidade quando eu mostrar alguns exemplos, porque são casos reais que a gente conversou, acho que nos últimos 2 meses, com algumas pessoas, que daí surgiu a ideia de montar esse programa. Então, a gente já fez a pesquisa. O que que é a Compasso? Então, nós somos uma rede de 40 executivos, ex-executivos e fundadores de empresa. A gente está espalhado ao redor do mundo, então tem pessoas na Índia, na China, lá na África do Sul, lá no alto na Lituânia, no Canadá, bastante gente na Europa, Estados Unidos, Colômbia e Brasil. O que a gente acredita é que o conhecimento ele tem que fluir, seja entre indústrias, seja entre países. Então, se você está na área de saúde, você está montando um complexo hospitalar, de repente tem muita coisa para aprender, por exemplo, com a área de energia. Quando você está pensando em um projeto estruturante, um project finance, por exemplo. Quando você está na área de saúde, você ouve uma pessoa do mercado direto para consumidor, tem muita coisa para aprender com esse grupo também, imaginando que hoje, cada vez mais a decisão está indo para o ponto de vendas, a decisão está na mão do paciente e do cuidador. Então, isso daí nasceu a Compasso, de pegar pessoas, a gente tem mais ou menos metade do grupo que é oriundo da área de saúde, eu acho que uns 40% que veio ali entre petroquímica e energia, e tem 10% que vieram de outros segmentos. Qual que é o nosso foco? Então, a gente foca em trazer experiência. Então, 80, 85% do grupo passou dos 50, com muita energia e vontade de trabalhar. Muito foco em execução. Então, eu sempre uso um exemplo claro de uma pessoa que foi recomendada para fazer parte do nosso grupo. Ele era vice-presidente mundial de uma empresa americana. E quando trouxeram para mim, porque a gente tem um processinho para poder trazer as pessoas para o grupo, a dúvida era, mas, pô, será que é alguém que vai botar a mão na massa mesmo? Ou será que é alguém que fica no escritório esperando chegar o projeto, né? E aí, quando eu fui conversar, o cara tinha passado um mês no Haiti fazendo ajuda humanitária, ou seja, não tem nada mais mão na massa do que isso. E perspectivas globais. Então, quando a gente fala de inovação, a gente vê, então, quando eu visito o pessoal do Inova HC, por exemplo, tem muitas ideias ali que, de repente, estou vendo uma ideia exatamente igual saindo na Universidade de Cambridge, saindo no grupo de inovação da Suíça. Então, é importante ter essa perspectiva global. No caso do Brasil, especificamente, o Brasil ele é grande demais para a gente ficar isolado, então é bom trazer um pouco dessa perspectiva e fazer esse fluxo de conhecimento fluir entre os diferentes países. No nosso grupo, nós temos, como eu falei, a gente está espalhado no total, acho que são 16 ou 17 países, mas também tem a rede expandida. Então, por exemplo, tem o Albert, que está aqui, que é um austríaco, que ele trabalhou e viveu durante muito tempo entre o norte da África e o Oriente Médio. O Francesco, que está em Genebra, ele trabalhou e viveu na parte subsaariana da África. Então, quando a gente olha a rede expandida, a gente tem muitos mercados. E o que eu acho que é legal desse grupo faz umas 2 semanas, eu estava conversando com uma pessoa do Brasil, com uma pessoa da Áustria, sobre um mercado, uma possibilidade de levar um produto para a Argélia. Então, esse é o intercâmbio que a gente acha que é muito importante, que a gente quer que faça parte do segundo ato, das pessoas que fizerem parte do segundo ato. O nosso foco principal é a execução, ou seja, como consultoria, adoro ler relatório, mas eu me divirto muito mais executando relatório, e é isso que a gente quer trazer para quem quer que faça parte do nosso grupo. E aí eu queria apresentar um pouquinho quem que vai estar junto com vocês nesse programa. Deixa eu começar pela Lucila. Lucila, quer se apresentar? Oi, pessoal, bom dia. Alguns de vocês já me conhecem. Eu vim de uma carreira de 20 anos em empresas como a Dow, onde eu conheci o Marcos e GE. E depois de quase 20 anos, eu resolvi vir para os Estados Unidos estudar. E esse um ano de sabático me fez pensar que eu não queria mais voltar para o mundo corporativo. Ia buscar o que que eu vou fazer, né? Isso faz quase 10 anos. E eu comecei a fazer mentoria. Da mentoria, fui estudar para ser coach. E do coaching, eu realmente me encontrei. Adoro ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas, a se encontrarem, a descobrir o propósito. E com isso, eu montei a minha consultoria de coaching, que é a Lucila Covre Coaching. E no meio do caminho, retomei o contato com o Marcos e ele me convidou para entrar na Compassion. E tem sido assim muito gostoso trabalhar com pessoas que eu já trabalhei no passado e tá com essa dinâmica que eu estou em Nova York, ele está em Frankfurt, tem gente no Brasil e no mundo inteiro. Então, eu acho que o segundo ato aconteceu para mim alguns anos atrás, mudou a minha vida e como eu penso hoje em dia. E eu acho que a gente está aqui para ajudar as pessoas a acharem esse second act, que
dá para mudar tudo depois dos 50 anos e continuar sendo feliz, né? Acho que é essa a intenção. Legal. Silvia, quer se apresentar também? Às vezes sendo mais feliz, né, Lu? Pois é. É isso aí. Gente, também um bom dia aí, boa tarde para vocês. Um prazer ter todos com a gente. Também conheço algumas pessoas, estou muito feliz de estar aqui com todo mundo. É, eu sou Silvia Micelli, eu sou fundadora da ONU Performance Integral, que é o meu segundo ato. Eu sou especializada em coaching executivo, sou mentora de liderança. Há 15 anos, né, eu ajudo líderes experientes, executivos, em momentos críticos aí, momentos decisivos das suas trajetórias, seja acelerar o seu crescimento, conduzir aí grandes momentos de transição, períodos de incerteza, e também redesenhar, né, o próximo capítulo profissional com mais clareza, com mais assertividade, com mais realização. Eu acumulo aí nesses 15 anos mais de 5.200 horas de coaching executivo individual, mais de 200 líderes que eu acompanhei, e eu desenho também alguns programas de desenvolvimento de liderança, workshops para empresas, e hoje a gente tem, né, a possibilidade, a oportunidade de fazer isso globalmente, juntos aqui na Compass. Eu tenho algumas credenciais internacionais, para atuar como coach executiva, não só aqui no Brasil, como no mercado internacional. Já apoiei empresas como a Merck, a Mitsubishi Electric, Dropbox, John Deere, aqui no Brasil, o Grupo Boticário, mas também empresários e empresas familiares. E eu nunca deixei aí algo que toca muito meu coração, que é o trabalho voluntário. Então, eu atuo como mentora voluntária num programa na FGV, numa ONG atualmente, que prepara jovens aí em vulnerabilidade para o mercado de trabalho, e também atuo num grupo de escoteiros e bandeirantes aqui no Brasil, né, preparando esses jovens. E antes dessa virada toda, foram 16 anos de mundo corporativo, liderei várias áreas diferentes, marketing, comunicação, planejamento estratégico, fui pioneira em abrir áreas de sustentabilidade em grandes empresas, e passei aí na minha jornada, na minha transição, por uma nova faculdade na área da saúde e abri uma startup aqui, América Latina e Brasil. Então, juntando um pouco de tudo isso, eu criei na minha empresa uma metodologia que trabalha o ser humano de forma integral, né? Juntando quem a gente é com o que a gente faz. E para mim isso é a fórmula da alta performance, se a gente pode dizer dessa forma. E é um prazer estar aqui com vocês e a gente espera ajudar quem estiver com a gente nessa jornada para encontrar o seu segundo ato. Obrigado, Silvia. Obrigado, Lucila. Bom, meu nome é Marcos, eu conheço a grande parte das pessoas que estão aqui, então eu comecei em papel e celulose, depois fui para petroquímica, aí eu estava naquela época dos chatos do Seis Sigma, na indústria petroquímica, foi quando eu fui para a GE. Na GE eu conheci o Dr. Dani, um dos clientes que eu ficava trancado dentro do hospital e da clínica, entendendo como é que funcionava, para ver como é que podia melhorar. Da mesma forma, eu lembro uma das experiências mais interessantes foi uma semana que eu passei uma clínica na área amazônica da Venezuela, que você passa a semana inteira, como é que eu ajudo esses caras? Como é que eu ajudo esses caras? De repente, de um estalo, você conversa com as pessoas, bota todo mundo para resolver o problema junto e você consegue sair com uma melhoria que o cliente precisava. Entre GE, eu fui para a Abbott, na época que a Abbott, quem conhece a indústria de saúde, a Abbott passou por uma separação grande entre a Abbott e a AbbVie. Eu fui parte do grupo levado para a empresa para essa separação. E aí eu venho para a Alemanha no final de 2018, quando eu já estava começando a cobrir outros mercados. Interessante, nesse processo, eu comecei a ficar muito próximo de startups de diferentes tipos, desde uma nova rede social até uma IA que foi ajudar a melhorar o processo da equipe de enfermagem do hospital. No total, a última conta que eu fiz já dava mais ou menos umas 120 startups nos últimos 11 anos, né? Em alguns momentos mais formal, então eu fiz parte do Startup Bootcamp, que é a maior aceleradora da Europa, da Techstars, que é uma das aceleradoras referências do mundo, e hoje eu estou só na German Accelerator, que é uma aceleradora do governo da Bavária, ajudando as empresas alemãs que queiram ir para o Brasil e também olhando empresas brasileiras que queiram vir para a Europa. E isso tem sido uma demanda bastante grande por conta até do acordo Mercosul-União Europeia.
Mas tem um pouquinho, eu guardo um dia na semana, que é o dia que eu vou falar com a startup, e para mim é muito bom ter esse fluxo novo de informação, de ver novas ideias, ver como é que o pessoal está se posicionando, transformando ideias em produtos. E no segundo ato, quem mais a gente vai trazer? Então, se vocês tiverem interesse, entre no site da Compassium, no compassium.com/partners, você vai ver quem mais a gente tem no grupo. Mas só trouxe alguns exemplos aqui. Então, a gente vai ter os replicadores regionais. Então, a gente vai abrir em breve o turma em espanhol, em inglês, em alemão, em italiano, onde a gente vai ter a Andrea, a Stephanie, por exemplo, o Albert ajudando. Mas, ao longo do processo, a gente tem uma trilha principal, que é o programa de 2 meses, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai identificando necessidades muito específicas de cada um deles. Então, a gente pode ter, por exemplo, a Adriana, ex-presidente da GE, que hoje trabalha com desenvolvimento de liderança, na visão sistêmica de liderança. A Daniela Galina, que ela está trabalhando há algum tempo na área de recursos humanos e agora montou sua própria consultoria e é uma psicóloga clínica. O Roberto, que vem de décadas aí de indústria automobilística, pode ter certeza, é um dos mercados mais difíceis de você entender como funciona a supply chain, a área de compras. E ele consegue trazer essa experiência para vocês. O Luiz Tibério, que veio da área de finanças, ele foi, por exemplo, o CFO da Comgás, para quem está no Brasil sabe o que eu estou falando. O Inácio, que ele é um doutor em antropologia argentino, que desenvolveu uma metodologia própria para entender como funcionam as redes internas e as redes externas. Para quem acompanha a Copa do Mundo, um dia a gente estava conversando, ele estava O explicando celular, né? a análise que eles fizeram para entender como funcionava a equipe de 70 do Brasil. Em que, por mais que você tivesse Rivelino, você tivesse Jairzinho, Pelé, Tostão, a grande diferença acontecia no meio de campo. Quando o meio de campo recebia a bola é quando o time inteiro se armava. Então, eles fizeram esse mesmo tipo de análise para entender como é que funcionava as ciências de rede num time de futebol. O Carlos Hernandes está aqui com a gente. O Carlos Hernandes, eu conheci ele, ele morava em Singapura ainda, com bastante experiência na parte de insights. E o que ele está trazendo... Pessoal, eu vou colocar em mudo alguém que está falando que está vindo ruído aqui. Não, acho que parou já. Então, Carlos Hernandes, ele traz não só o modelo tradicional de fazer insights, você quer lançar um produto, você quer lançar uma marca, como é que você entende a demanda, como é que você entende segmentos, mas ele também tem trazido bastante como você pode usar as novas ferramentas, né? Ele tem alguns workshops que ele apresenta, que ele vende no mercado hoje, a gente pode botar vocês em contato, se alguém tiver interesse específico, mas ele é uma pessoa que também vai ajudar a gente durante o segundo ato. O Edwin Garcia é uma das pessoas que eu digo que eu conheço que mais adora branding. É o cara que de final de semana vai ler livro de branding. É uma pessoa com experiência de L'Oréal, de Coca-Cola, Unilever. Na Abbott, ele foi uma das pessoas responsáveis por lançar o Freestyle Libre. Para quem está na área de saúde, você sabe do que eu estou falando, em alguns mercados. O Renato Galisteu, que ele tem não só o branding, mas também a parte de ativação digital. O Renato, ele participou do lançamento de uma das unicórnios brasileiras na área de games, a Wildlife Studios. Ele está hoje morando na Itália, ajudando bastante startups. Tem o Rafael D'Andrea, que vem da área de varejo, não só empresas como Danone, Hackett, por exemplo, mas também teve sua própria consultoria durante muito tempo em ponto de vendas, aí rivalizando com empresas grandes como o Nielsen, por exemplo. E a Sônia Mato, que trabalhou em desenvolvimento de equipes, principalmente de pós-venda. Acho que, Sônia, você chegou a liderar acho que uns 300 engenheiros de campo na GE, América Latina inteira. E para quem não conhece na área de saúde, você tem uma tomografia, por exemplo, parada próxima a uma emergência, você pode ter um paciente ali aberto esperando para ser examinado para poder decidir quanto a um procedimento ou não. Ou seja, é tempo, é equipe motivada, é equipamento disponível. Ela é uma pessoa que pode contribuir muito, dependendo da ideia que você tenha, imaginar como é que pode ser o formato do pós-venda. Além disso, a gente tem advogados na parte de sucessão familiar, advogados na área de pós-venda também, advogados para quem está na área de saúde, cuidando da gestão de pacientes que não têm acesso a alguns tipos de tratamento. Então, o que a gente vai querer, e vocês vão ver que parte do processo é um questionário bem chatinho, que vai demorar uma meia hora, mais ou menos, para vocês preencherem, que é muito importante para a gente entender quem é o grupo que a gente está formando, quais são as demandas específicas. Pode ter pessoas que vão precisar um pouco mais do trabalho de coaching da Silvia e da Lucila. Pode ter pessoas que vão precisar do trabalho do Luiz, entendendo o business case, por exemplo. Pode ter pessoas que vão precisar entender como é que vai funcionar o ponto de venda com o Rafael. Isso é a importância desse questionário inicial para quem for participar. E o que inspirou o segundo ato? Como eu comecei a falar, não sei se estava todo mundo conectado, a gente começou a ter algumas conversas. Então, quando você começa a dar mentoria para startups, você começa a entender o sonho do fundador, né?
e o que ele queria atingir, o que funcionou ou não. Mas eu estou com 50 anos, eu vejo cada vez mais pessoas na minha faixa etária, que é a grande maioria da Compassion, nesse dilema. Tem um conceito chamado peak span. Então, muito se discutiu sobre health span, quanto tempo você carrega a saúde ao longo da tua vida, lifespan, tempo de vida que você tem, e tem um conceito de peak span, que é qual é o momento da vida em que você tem o máximo da tua capacidade de execução, tanto por experiência acumulada, como você tem energia e capacidade física de executar. Alguns dizem que esse peak span está por volta dos 50 anos hoje. Então, cada vez mais a gente vai ver profissionais que ou vão ser desligados ou vão querer ser desligados da carreira tradicional e querendo alguma coisa diferente, porque eles têm muito tempo. Por isso que a gente falou, isso é um segundo ato. Ele não é que eu saí da empresa, eu saí do meu hospital, por exemplo, e agora eu vou começar do zero. Qual foi toda a bagagem que você carregou até aquele momento que vai te ajudar nesse segundo ato? Não precisa sempre começar do zero, mas também como é que você carrega tudo isso para fazer o segundo ato. E o que a gente acha é que nesse processo tem diferentes elementos que cada um do grupo vai vivenciar de uma maneira distinta. Então, eu sei que tem pessoas que já estão com o seu negócio quase prontos e querem ali saber o passo a passo de como fazer a implementação, como buscar cliente, como estruturar o business case, como buscar financiamento. E tem pessoas que estão numa fase ainda inicial. Quando a gente conversou, falou, olha, eu não sei exatamente se eu quero montar uma empresa, mas eu estou a fim de ver. Eu estou a fim de ver se isso pode ser uma opção. O que a gente viu também, com bastante frequência acontecer, são pessoas que estão saindo da carreira que a gente, por mais que você tenha mudado muito a sua carreira, a carreira ela é algo mais ou menos linear, né? Ou seja, você foi um estagiário, um trainee, um analista sênior, virou um coordenador, um líder de equipe um pouco maior, gerente sênior, diretoria, vice-presidência, em alguns casos chegou ao C-level da empresa. Isso é mais ou menos linear. Então, quando você fala, não, tem algumas outras opções, essas pessoas têm questionado muito, por exemplo, o outplacement, que o que elas dizem, olha, o outplacement está me preparando para arrumar meu currículo, revisar meu LinkedIn, mas não sei se é isso que eu quero. Talvez eu não precise ser treinado a dar a entrevista, né? Porque eu já entrevistei tanta gente na minha carreira, né? O que a gente vê é a falta de mostrar que tem alguma outra opção. Eu trago um pouco da minha experiência própria. Eu sou filho de um empreendedor contínuo. Meu pai era um maluco que empreendia na década de 80 no Brasil, com inflação de 80% ao mês. E continuou empreendendo e testando. E no final da vida ele vivia muito bem, com pequenas coisinhas que para ele, eu digo, são legados que até hoje existem, né? Ele não precisou criar um unicórnio, não precisou criar o próximo Facebook. É a noção dele daquilo que poderia mudar a vida das outras pessoas através da experiência acumulada que ele tinha. Eu estou a Compasso, ela é a terceira e quarta, eu digo, a terceira foi a Compasso na Alemanha, a quarta é a Compasso no Brasil, empresa que eu crio. É muito gostoso você ter essa ideia, transformar a ideia numa realidade e ver essa realidade impactando as pessoas. É isso que a gente quer que as pessoas entendam que pode ser uma opção. Então, muitas das pessoas que vão estar com a gente pode ser que não queiram ou não considerem essa opção. Mas ao longo da jornada a gente acha que vai acender uma luzinha de alguma coisa diferente que pode acontecer. E aqui são casos reais, tá? Então, um dos casos que eu comentei era um executivo, acho que ele tinha 49 anos, e ele falava, olha, cara, eu vejo o problema, eu vejo que pode mudar, mas é que nem o transatlântico indo na direção do rochedo, e eu não consigo mudar. Mas ele sabe que, de repente, uma frase no México que um colega dizia, que ele falava, olha, que quer ser? Cola de leão ou cabeça de ratão? Você quer ser o rabo do leão ou a cabeça do rato, né? Na carreira também é isso. Às vezes você almeja chegar lá no alto da carreira, mas você vai ver quanto menos impacto você consegue fazer, ter na mudança da empresa. E às vezes montando seu próprio negócio, que não necessariamente precisa ser zero aqui, começo aqui, como é que você pode fazer isso gradualmente, você vai ter muito mais satisfação. Esse é outro caso também, é uma pessoa que ela tem um histórico de pesquisa numa área bem específica, e aí ela falou, olha, eu já fiz o programa de aceleração do Sebrae, que por sinal é um ótimo programa, mas ela falou, olha, mas o meu business case está desatualizado, eu não consigo encontrar cliente, o meu cliente, eu preciso de piloto, cada piloto dura um ano e hoje eu tenho dinheiro para 12 meses. Como é que eu faço? Então tem um lado ali que a ideia já está pronta, a empresa já foi formada, mas como é que você dá os próximos passos? Um estigma que a gente vê muito quando a gente conversa com essas pessoas eu não sei vender. Isso foi uma das pessoas que faz parte da Compassion conversando comigo. Eu falei, não, você sabe vender. Se você chegou à vice-presidência mundial de uma empresa,
Você vendeu ou a tua carreira, ou a tua competência, ou o projeto, ou a tua equipe, mas era algo que você tinha orgulho de vender. Que a gente precisa entender, na hora que você monta a empresa, o que que é aquilo que você tem orgulho de vender. E vender significa quando você está num congresso, quando você está num evento, você ouve alguma coisa e fala, peraí, eu acho que eu consigo atender essa necessidade. Você precisa precificar e vira um produto. E aí é uma venda. Mas é um processo difícil para quando você vende uma carreira que nunca passou próximo da área comercial, de entender como é que você vai poder fazer essa venda. E esse é outro caso que eu também trouxe. É uma pessoa que ela saiu da empresa já, ela tinha um processo que ela poderia já se aposentar, e ela falou, olha, tinha aquele sentimento tipo, eu tive tanta coisa bem sucedida ao longo da minha carreira, que é o medo de como é que eu vou me botar as fichas agora, alguma coisa, e se falhar. Eu nunca falei para ninguém que eu tive uma falha, né? Eu cheguei até onde eu cheguei, muito além dos meus amigos da faculdade, dos meus amigos da rua, né? Dos meus amigos do clube. Como é que eu posso falhar agora? Então, como é que eu escolho essa decisão? Nesse grupo, e eu conversei com muitos de vocês sobre isso, a gente vê dois grupos bem específicos. A gente vê o grupo a gente fala uma pessoa super frustrada, muitas vezes, que, olha, botei 30 anos da minha carreira aqui, como é que eu vou assumir que não serviu para nada? Como é que eu vou assumir que tem que ser alguma coisa diferente? Essa frustração a gente tem que trabalhar também, porque às vezes ela é muito momentânea e pode ser trabalhada para poder fazer com que aquelas ideias que estão tirando o sono virem realidade. E a gente tem no outro extremo, outro grupo que a gente brinca que é a arrogância corporativa, né? Que é aquela pessoa que chegou tão alto na empresa que ela tem certeza que qualquer empresa que aparecer pela frente ela consegue virar. E aí eu sou casado com uma pessoa que também empreendeu e um dia minha esposa falou, olha, você vai ver um dia que faltar tinta na impressora. Você vai ter que parar uma reunião importante porque você vai ter que ir comprar tinta porque não tem UTI para você vai ligar para resolver para você. Então tem coisinhas que o dia a dia, quando a gente sai da grande empresa, a gente não imagina que existe. Mas existe. Hoje eu acho que eu valorizo até muito mais um grande empreendedor que deu certo do que uma pessoa que chegou a ser esse level de uma empresa, pelo processo todo que essa pessoa teve que passar. E tem fatos também. Isso tem um estudo que eu posso mandar depois para vocês, né, dois pesquisadores da MIT e da Northwestern, que diz que aquele estereótipo do fundador de 20 e poucos anos, camiseta azul, camiseta preta, tênis moletom, que virou bilionário, é uma exceção. Quando você olha de fato, o fundador de 50 anos ele tem 1,8 vezes mais chance de sucesso que um fundador de 30 anos. Só tem que entender exatamente o que que você quer fazer. Lucila, Silvia, eu posso falar à vontade. Se vocês quiserem emendar alguma coisa, por favor. Não, eu ia pegar o gancho que você está falando, que é muito interessante. A gente, ao longo da vida, a gente aprende muito e a gente cria fortalezas enormes de conhecimento, de experiência, de capacidades. E quando chega nesse momento que você não sabe muito bem a direção que você tem que ir, a gente esquece que a gente fez muito no passado, né? Que a gente tem essas fortalezas e a gente está com isso enraizado dentro da gente. E isso e eu acho que o Second Act é o momento que a gente vai trabalhar muito bem essas coisas que a gente não esquece que a gente tem, que a gente pode, que a gente consegue, que a gente já fez isso antes, para você conseguir enxergar o próximo passo. E eu acho que isso é uma idealização que a gente tem, mas eu acho que tem um fundo super verdadeiro, porque, pelo menos assim, eu me vejo dentro disso, né? Isso aconteceu comigo, está acontecendo, e eu ainda acho que eu estou no meio dessa transformação, e, e eu acho que é isso. Silvia, você quer comentar alguma coisa? Não, Lu, era isso mesmo, né? Eu lembrei de um caso interessante, de um cliente que chegou aqui frustrado, uma pessoa muitos anos, mais de 30 anos no corporativo, ele acabou saindo por um layoff. E ele chegou para mim falando, Silvio, eu acho que eu estou com algum problema, porque eu paguei aqui, fiz um processo de outplacement, já fiz entrevistas, não consigo passar em nada, e eu tenho todas essas experiências, pensando no caso dele, no mundo corporativo, né? E aí, enfim, a gente começou a trabalhar e na segunda sessão a gente foi descobrindo o que estava por baixo, que não era visto por ele mesmo, né? Que é trabalhar um pouco das nossas crenças, dos nossas inseguranças, das verdades que a gente tem, né, arraigadas. E no fundo, a gente entendeu ali na segunda sessão que, na verdade, o que estava acontecendo era um processo
de autossabotagem, que ele mesmo não se dava conta, né? No fundo, ele tinha um sonho antigo de empreender que ficou engavetado por uma série de questões e crenças. E aí, quando ele ia para as entrevistas, no fundo, ele não queria mais voltar para o corporativo, ele queria algo novo. Mas nem ele tinha se dado conta disso e o que que ele poderia fazer de diferente, como a Lu falou, né? Aproveitando ali toda a sua experiência, mais aquela força interna que a gente tem, aquela vontade que dá, né, direção para a gente, de montar um novo, de fato montar um negócio e descolar do corporativo. E foi isso que ele começou a fazer. Então, isso é possível também. Obrigado. Pessoal, alguma dúvida? Faz sentido? Vocês também já viram casos como esses, provavelmente. Dúvidas podem falar. Lucila, Silvia, eu não estou acompanhando o chat, mas acho que não tem nenhuma pergunta por enquanto. Não, Não? Seguimos? Claro, a gente vai olhar vários exemplos no mundo inteiro, né? Eu só trouxe três aqui. Quem não conhece, estando no Brasil, o caso da Blue Tree, em que a família tinha uma rede de hotéis que deu errado, aí tinha algumas das propriedades que foram válidas, que ainda existiam, eram propriedade deles, e a Chico que ela criou o Blue Tree, que hoje é uma das principais redes de hotel no Brasil. Quem não conhece, mas acho que pela fotinha você vai entender quem eu estou falando, que é o fundador da KFC, que depois de aposentado, pegou a receita dele de frango frito e foi fundar a KFC. É a própria pessoa, né? E esse aqui, para mim, é o cara mais importante, que sem ele eu não teria feito faculdade, que foi a pessoa que criou o macarrão instantâneo, com 48 anos, e o Cup Noodles, né, que é aquele copinho de styrofoam para poder fazer, acho que ele tinha 62 anos. Mas são só alguns casos, né? Se Ô, a gente Marco, vasculhar... não sei se Tá, você está mudando o slide, mas para a gente está parado naquele dos fundadores de 50 anos. isso, estou falando deles mesmo. Obrigado. Mas, como eu estava dizendo, então, são só alguns exemplos. Se você for em alguma... E é interessante, quando você vai numa aceleradora, você vê muito pouco esse perfil de fundador. No Brasil, no Sebrae, você vê. Então, meu pai, como ele empreendeu várias vezes, eu visitava a Sebrae, lia relatório do Conselho Regional de Engenharia dele, do Conselho Regional de Administração do meu vizinho. Você vê vários casos como esse. É entender o método, entender como você vai fazer. E acho que o principal ponto, e aí conversando com duas pessoas que formaram dois programas de aceleração para pessoas com mais experiência, a principal desafio que eles viram foi como dar continuidade. Falei com uma pessoa que ela montou, não sei quem já viu, teve um programa alguns anos da Unifesp de empreendedorismo sênior especificamente, que tinha ali pessoas desde os 50 até acho que 92 anos, tinha uma senhora empreendendo. Ela falou, o principal problema não foi não dar prosseguimento. E a gente vê que o empreendedorismo ele é um momento muito só, muitas vezes, né? Então a gente fala que chegar alto na empresa tem uma certa solidão, empreendedorismo mais ainda, né? Às vezes você sente falta de alguém para discutir, alguém para... Outro dia eu estava brincando numa reunião do nosso grupo, falei, tô com falta de chefe, né? Então é bom ter chefe para poder puxar a orelha. No dia que você tiver um conselho, ele vai ser teu chefe. No dia que você tiver um investidor, também. Mas como é que você pode, talvez, não ter que esperar tanto tempo para poder ter outras pessoas com quem você possa compartilhar? Então, essa é a pergunta que a gente leva para as pessoas, né? O que você faria se você pensar que, na verdade, o melhor da tua carreira ainda tá por vir, né? Ótimo tudo que você fez, mas tem muita coisa pela frente ainda. Como se preparar para isso? Então, o que a gente montou no segundo ato, ele vai ter dois grandes blocos ali. Um é a estrutura programática em si, que são 2 meses, e a gente vai passar por esse processo que a gente está chamando de descompressão, ou seja, lembrar que não existe mais o crachá. Ah, legal, eu já tive reunião com o presidente da República, não fui eu. Foi a GE, quando eu trabalhava na GE. Eu só era o representante da GE naquele momento. Então, não existe mais o crachá. Todos os teus colegas que diziam que iam te ajudar a arrumar cliente, pode ser que eles não ajudem tanto assim. Como é que você vai fazer essa descompressão da tua carreira até então? E o que a gente quer é que, de fato, você tenha um plano de implementação na tua empresa e a gente vai acompanhar esse plano depois. Então, a gente acha que tem um processo de autoconhecimento que é muito importante, por mais que você fale, não, eu quero focar mais na implementação da minha empresa. Mas vamos junto, vamos passar por essa etapa também, juntos. Ou então você fala, não tenho a menor ideia do que é meu negócio. Legal, mas vamos também passar pela etapa de implementação, que é importante você ver como é que se daria esse processo na hora que você estiver pronto para a tua implementação.
Eu digo que isso é o começo, porque depois a gente vai ter o que eu chamo de impulsionamento de rede. Isso eu aprendi muito em algumas das empresas onde eu trabalhei, que por mais que você tenha o indivíduo fazendo o treinamento, você tem a rede colaborativa que é importante. E a gente vê isso muito na Compasso. Então, nós somos 40 e, de fato, existem alianças entre o grupo. Eu posso ser uma pessoa genial numa área específica, mas na hora que eu preciso expandir o escopo, falta alguém para me falar, olha, não, vai por aqui, é um pouquinho diferente. Eu lembro uma conversa há não muito tempo com o Roberto, a gente falando sobre algumas empresas potencialmente para ir da Europa para o Brasil, e ele me chamou a atenção num ponto específico da indústria automobilística, ele falou, cara, é verdade, isso não tem nada a ver com a indústria de saúde. Como é que a gente imagina, como é que a gente se coloca no chapéu da pessoa que está querendo expandir para um novo mercado e não tem ideia do que é esse novo mercado. Então, por isso a gente acha que é muito importante essa rede. E a ideia é que todos os egressos do programa, depois desses 2 meses, vocês vão entrar nessa rede global. E essa rede a gente vai incentivando e vai criando. A ideia é ser de fato um business club. A ideia é fazer de fato um matchmaking ao longo desse processo. A gente tem algumas ferramentas que a gente está testando ainda, mas, por exemplo, você vai colocar ali qual é o desafio que você tem hoje, e ele vai começar a te dar matches de possíveis pessoas que têm aquela experiência, de possíveis empresas que pode ser uma eventual parceria. Então, a gente sai da solidão do indivíduo, começa o trabalho entre pares no grupo, depois vai para os grupos maiores e para a rede expandida global. E como é que a gente imagina esse fluxo? E aí, Lucila, se vocês pulam para me ajudar um pouco também. Então, nesse primeiro momento, você vai ter que entender o que te trouxe até aqui. Quem que é você, além do crachá? Quem é você que construiu toda essa carreira, né? Quais são tuas crenças? O que que você tem de forte ou não? Isso tudo vai ser feito com algum trabalhinho que você vai levar para casa, vai conversar com algumas pessoas para entender de fato o que que é você, além daquilo que só você enxerga, né? E como é... Fala, Marcos, Cíntia. posso fazer um comentário aqui, Claro, breve? claro. Vou conectar com o que está no chat. Eu não consigo ler o nome da pessoa, tá? Só como usuário do Zoom. Comentou ali que essa questão das dúvidas e inseguranças no momento de transição, né? São coisas que quem está de fora de você, que conhece a tua trajetória, que sabe o que você já fez, o que que você estudou, as coisas que você realizou, essas pessoas não enxergam. Agora você está ali sentindo. Você está ali acreditando em algumas coisas, ou que você pode tudo, ou que você duvida, né? Como disse aqui o comentário no chat, né? É, Você não tem certeza disso. Ah, mas eu só trabalhei no mundo corporativo, onde eu tinha uma trilha para seguir. Puxa, agora eu não vou ter mais, né? Eu vou ter que ser o autor dessa própria história, por exemplo. E aí vem esses processos de insegurança, enfim, de duvidar de si mesmo, né? Como o Marco colocou muito bem. Até então eu me apoiava, eu tinha uma segurança do nome daquela empresa, do meu crachá, do meu job description, né? Eu tinha ali um norte, e agora vou ser eu, e provavelmente aqui a minha ideia e é aquilo que eu quero fazer. Então, a gente entende que esse processo de olhar para dentro, de desconstruir, né, algumas verdades que a gente construiu ao longo da vida, de aprender a reposicionar, a repensar todas as nossas habilidades, aquelas forças que a gente tem, onde mais elas podem ser aplicadas, como isso funcionaria. Então, todo esse processo, né, faz parte aí desse mergulho inicial do programa para ajudar a gente a ter mais clareza, mais certeza e como a gente direciona toda essa nossa energia e nosso conhecimento para algo novo e se abrir para esse novo, né? Obrigado, Adriana, pelo comentário e por abrir quem que é a Adriana. Mas você trouxe um ponto que acho que é muito importante, ligando com o que a Silvia falou. Cara, você conseguiu atingir muito na tua carreira, né? Mas na hora que você, de repente, a tua função está sendo substituída por uma IA, ou então a tua função vai ser substituída por alguém muito mais jovem, você fala, peraí, não tem 1/3 da minha experiência, né? Tem um baque inicial. Ou mesmo quando você optou pela saída, né? De repente você se vê sozinho. Então a gente vê muito, a gente estava conversando com outra pessoa que ela fez um curso de conselheiro, né? E ela falou, olha, cara, não tem espaço, né? Não tem tanto conselho assim, até porque os principais conselheiros eles vão participar de várias empresas, né? E aí, o que mais que eu posso fazer? A gente fala, será que tem espaço para todo mundo ser conselheiro, todo mundo ser mentor e consultor? Ou não? Como é que você pode pensar de uma maneira um pouquinho diferente? E essa é a jornada que a gente quer fazer com vocês. Sair do entendimento sobre a tua situação atual
olhar para fora e falar, tá, o que que existe de mercado? E aí, falando bem beabá de construção de novos negócios e inovação. O Brasil é um mercado. Público versus privado, legal. Classifiquei o mercado em dois grandes grupos. Mais de 50, menos de 50, mais de 45, menos de 45. Acabei de classificar em outros subgrupos. Até que eu começo a entender algum comportamento de compra. Opa, está começando a ter cara de um segmento. Desse segmento, qual é aquele que de fato é mais atrativo para mim? Seja porque ele influencia outros segmentos, seja porque ele tem potencial de crescimento, seja porque ele já está estabelecido. Isso é a atratividade do segmento. E aí, vamos identificar quem é aquele segmento alvo específico, como que se caracterizaria aquele segmento? É a criação da persona. Que quem está em marketing, a gente está muito acostumado a falar sobre isso, né? Agora vamos entender como é que é o dia a dia dessa pessoa, né? O que a gente chama de o day in the life, né? O que que essa pessoa pensa quando acorda, que mídia ela consome, que produtos ela consome, quais são as angústias, o que que tirou o sono, até que a gente chega nas necessidades. Quando a gente olha em necessidade, quais são os atributos de produto que atendem àquela necessidade? E aí, como tem alguns colegas da área de saúde, tá, tem gente que compra uma ressonância magnética para fazer um exame específico. Então, tem ali uma necessidade clínica. Tem gente que quer fazer pesquisa, tem ali uma necessidade científica. Tem gente que ela quer fazer mais pacientes por dia, tem uma necessidade de negócio, de faturamento. Quais são os atributos que vão que vão entregar aquela necessidade que o teu segmento target está buscando? Como é que a concorrência se posiciona nesses atributos? Se de repente você não consegue atender tudo, tem parceiros que podem te ajudar? A gente está vendo bastante isso no caso das empresas que queiram sair daqui da Europa e para o Mercosul e do Mercosul para cá. Será que você precisa fazer tudo sozinho? Será que é sempre o mesmo modelo de eu vou contratar um distribuidor, vou botar um escritório, vou botar uma pessoa de vendas, depois estabeleço minha equipe? Pode ser que não. Qual é o teu produto mínimo necessário para você sair do zero e sair do papel, o tal do MVP? Como é que você precifica? Eu fiz meu mestrado em precificação. Precificação não é só falar markup, ou seja, quanto custa mais tantos por cento. Como é que é a percepção de valor? Como é que é a tua concorrência? Em que momento o teu preço vai ser até abaixo do preço de custo? Quando a tua venda é uma venda de conveniência, quando a tua venda é uma venda de necessidade? Como é que você transforma aquilo no business case? Como é que você olha o futuro da tua empresa? E a empresa, como é que você pensa em uma empresa sem você lembrar que você vai ter que vender mesmo, né? E vender não é o chato que vende carro usado com o para-choque preso com Durepox. É a pessoa que entende uma necessidade, vê como é que o teu produto consegue atender aquela necessidade e sabe colocar um preço. Como é que isso se transforma num plano de negócio, numa base financeira? É muito comum, quando a gente fala de fundraising, a pessoa acabou de montar a empresa, já quer buscar investidor. Mas peraí, você nem tem ainda um negócio sólido. Significa que teu valuation está lá embaixo. Significa que o cara do Venture Capital vai pegar no mínimo 20, 50%, você vai ganhar muito pouco para aquele todo o potencial que a tua empresa tem. Que não necessariamente todo mundo tem o mesmo sonho que você na tua empresa. Como é que você consegue empacotar tudo isso? E de que forma a gente vai fazer esse programa? Vão ser um grupo de 15 pessoas, e aí eu trago uma analogia. Quando eu estava pensando em empreender pela última vez, eu fui fazer um curso no MIT. É um curso que custava, acho que era $3.500 o curso. E falando com a pessoa do MIT, eu falo, olha, o que eu quero, eu estou montando uma empresa assim, eu quero ver quanto tempo essa empresa consegue ver sendo uma empresa de uma pessoa só. Ou seja, eu vou ter todas as IAs ao redor fazendo meu dia a dia. Eu falei, não tem problema. Traz o teu business case para o nosso grupo que a gente vai discutir durante o curso, que era um mês e meio de curso. Primeira sessão, 200 pessoas no chat. Foi impossível, eles vão discutir meu caso. Tem outros 199 querendo discutir como eu. O que a gente quer, por isso que a gente quer limitar bastante o número de pessoas que vão estar no grupo. A gente quer que de fato existam discussões, de fato existam paradas que a gente vai ver como é que está se adequando ou não o caso, e que esse grupo consiga seguir daí para frente. Vão ser 8 sessões em grupo, de tempo mínimo de 1h30 cada sessão, mínimo porque vai ter alguns assuntos que a gente acha que vão precisar de mais tempo e a gente vai negociar com vocês a disponibilidade com antecedência. Vão ter 2 sessões individuais em profundidade, então, de novo, por isso é importante o questionário, para entender a necessidade de cada um. Podem ter casos que vão precisar de 2 sessões só com a Silvia e com a Lucila, por exemplo. Pode ter alguém que já está bem estruturado, está faltando parar em pé ali um modelo financeiro, então a gente pode, de repente, chamar o Luiz para fazer essas discussões em profundidade. Se é um produto que vai para o varejo, a gente pode chamar o Rafael para ajudar você a entender.
Se é um produto que ele precisa ser montado em algum lugar diferente, ou próximo do local do ponto de consumo, o Roberto pode ajudar um pouco com a visão dele de supply chain, de compras, por exemplo. Então, dependendo da necessidade, a gente vai plugar pessoas ao longo desse processo. É claro. Ah, mas Marcos, tem uma dúvida aqui. Beleza, vocês vão ter meu WhatsApp. Eu vou falar, não, vou te colocar uma pessoa para bater um papinho de meia hora contigo e pode te ajudar a esclarecer e seguir para a próxima etapa. Isso a parte individual que a gente quer que cada participante tenha. De fato, vocês vão ter acesso aos 40 da Compasso. Então, o caso que eu estava conversando com o Carlos, ele tem esses workshops. Eu falei, Carlos, eu preciso de um workshop simples, de uma hora e meia, para essas pessoas entenderem tudo que existe hoje, para você fazer insights com ferramentas que já existem. E, evidentemente, se você quer, não, quero aprofundar muito mais, o meu produto é crítico e sabe muito mais como fazer a parte de insights, e aí o Carlos senta com você e vê como é que os workshops dele podem atender a tua demanda ou não. E o que a gente quer, como eu comentei, é que depois vocês vão para um grupo global, que é aí onde se formam de fato as alianças. Então, de novo, eu já estou com mais cabelo branco até, trabalhando com as aceleradoras. É muito comum a pessoa terminou o programa de aceleração, tchau, nunca mais ouviu falar. E aí é por conta própria. O que a gente quer é dar a possibilidade que você continue construindo essas alianças ao longo do processo. Pergunta: faz sentido? O que vocês acham que não tem menor cabimento, que a gente deveria pensar diferente? A gente está aberto mesmo a ouvir a opinião de vocês. Silvia, Lucila, faltou alguma coisa? Sônia, você também pode dar palpite. A gente tem conversado bastante ainda sobre alguns casos que você traz para a gente. Obrigada, Marcos. Às vezes também vai existir nas pessoas que querem fazer esse programa a dúvida de: será que isso é para mim? Será que eu deveria participar? E eu acho que se você está se perguntando se será alguma coisa, é porque você está cheio de dúvidas, né? Então, a primeira parte do programa é entender já por que você está aqui. E aí a gente vai trabalhar no que você acredita, quais são suas crenças, aonde estão suas fortalezas, qual que é o seu estado atual, emocional, seja ele qual for, qual que é o seu propósito. Se você não tem um propósito, a gente vai te ajudar, né, a montar esse seu propósito. Qual vai ser o seu propósito? Qual vai ser o seu próximo passo? Muitas vezes você vai querer trocar de emprego, quer continuar no mundo corporativo, você vai querer empreender, você já tem, como ele falou, o seu negócio já bem encaminhado, o seu sonho, mas você não sabe como faz. Então, eu acho que o programa como um todo vai te dar muito embasamento para você ter a coragem de tomar as decisões que você não consegue tomar, porque você não tem essa clareza, né? Acho que é a clareza que a Silvia falou. E a gente montou isso com essa visão de ajudar ao outro a se descobrir e encontrar o propósito para o Oi, próximo Ana, e passo. respondendo a pergunta da Ana, a gente já mostra qual é o investimento, acho que mais um ou dois slides. E Silvia, acho que você traz bastante o conceito do iceberg, né, nesse processo, né, e por isso que a gente fala que é importante passar por uma primeira etapa antes da gente ir para, de fato, colocar o negócio de pé. Quer falar um pouquinho rapidinho? Bem rapidinho, acho que todo mundo aqui conhece essa metáfora, mas a gente está falando do modelo sistêmico aqui, né, de como nós, seres humanos, operamos, mesmo que a gente não tenha consciência disso, e a maioria das pessoas que vem normalmente não tem. A gente passou a vida estudando, né, nas nossas carreiras, seguindo nossos empregos, nosso job description, curso disso, daquilo, mas muitas vezes a gente não estudou o nosso próprio interno, o nosso funcionamento, né? E nada mais, usando aquele exemplo que o Marcos trouxe, né? Quando alguém fala, puxa, mas eu não sei vender, eu escuto isso direto aqui, né? E na verdade, a pessoa está presa em algum tipo de conceito. Por exemplo, realmente o vendedor para mim é aquele cara chato que fica empurrando alguma coisa que alguém não quer. Eu não quero ser essa pessoa. Então, se eu acredito nisso, não adianta o Marcos de fora vir para mim dizer que não é isso. Eu preciso desmontar dentro de mim, né, que está ali embaixo ali do iceberg, 90% é ali para baixo, invisível. Eu preciso desmontar, recriar esse conceito para mim, né? E isso acontece de uma série de outras situações, né? No exemplo que eu dei do executivo, a Adriana perguntou,
o que que acontecia, o que que era visível ali? Ele ia para a entrevista, ele ia lá falar sobre ele, responder as perguntas, coisas que ele estava, né, careca de saber fazer e falar sobre a própria experiência. Mas devido ao que estava embaixo ali do iceberg dele, quer dizer, ele tinha dúvidas, ele estava se sentindo, na verdade, puxa vida, eu tenho que fazer isso, eu sou obrigado a voltar para o mundo corporativo porque eu não tenho alternativa. Era isso que passava ali dentro da cabeça dele. E aí esse emocional, obviamente, ficava afetado. E na hora da fala, que é aquilo que é visível, do comportamento, das respostas na entrevista, ele não conseguia articular da melhor maneira, né? E transparecer aquilo que era realmente a resposta, né, ideal para quem fosse ocupar aquele cargo. Então, esse era o processo de autossabotagem. Inconscientemente, ele estava com essa dificuldade, esse desencontro, esse desalinhamento entre quem eu sou, o que eu acredito, o que faz realmente sentido para mim, o que me dá tesão na vida de fazer e aquilo que eu estou fazendo, né? Então, esse alinhamento, esse auto-entendimento de como a gente funciona, dá para a gente condição de mexer, né? De gerenciar a gente mesmo em primeiro lugar. E aí sim, descobrir um pouco mais dessa nossa bússola interna, que eu chamo, que é aquilo que aponta para a direção do que a gente veio fazer, ou do que faz mais sentido, daquilo que a gente tem mais talento para fazer. E se a gente colocar isso na vida real, em pé, como uma forma de negócio, seja um empreendedor individual, seja uma empresa, eu vou ter essa energia, eu vou ter certeza desse meu servir aí, daquilo que eu estou oferecendo para o mercado, e isso me dá satisfação, e eu crio, obviamente, ali um processo de ganha-ganha, né, entre quem eu sou, o que eu faço e aquilo, e quem eu posso beneficiar, né? Então, essa é um pouco da visão do autoconhecimento, da figura do iceberg, que a gente acaba usando como exemplo, e a gente vai trabalhar na primeira fase do processo. E aí, para quem já está montando a empresa, isso é uma frase que eu uso desde acho que 2005, talvez, na época da GE, desde lançar produto a lançar serviço, até com as startups. Então, imagina essa frase. Então, no Brasil, onde algumas pessoas com certas características procuram atender suas necessidades através de produtos e serviços, mas apenas o meu produto ou serviço a satisfará por quê? O que que é isso num processo de lançar um produto, de lançar uma empresa? É a construção da proposta de valor. Ou seja, no Brasil, mercado, onde algumas pessoas com certas características, segmento, procuram atender suas necessidades, que são os dores e sonhos, que a gente busca entender, através de produtos e serviços, ou seja, quais são os atributos, mas apenas o meu produto ou serviço a satisfará e por quê? Isso é o seu diferencial. Isso é todo o processo. Então, como a gente faz traz essas duas analogias, do iceberg e da fórmula, é a primeira etapa do processo e a etapa final do processo do programa de 8 semanas. Aí a Ana perguntou quanto ao investimento. Então, o que que a gente está programando? São, de novo, 15 participantes, 8 sessões semanais, de no mínimo 90 minutos cada, 2 sessões individuais, dependendo da necessidade, da resposta que a gente veja no questionário. O começo programado é para 18 de agosto às 11 da manhã. Claro, dependendo do grupo que se forme, de repente tem uma necessidade específica, todo mundo quer que seja na sexta-feira. A gente tem flexibilidade de adaptar. O que ganha, então, é essa etapa de autoconhecimento que a gente acha que é muito importante. Metodologia, ferramenta, prompts que eu uso, que o Carlos usa no nosso dia a dia. Até eu gosto do exemplo que não tem ninguém que entre dentro da Compass que não tenha passado pelo que a gente chama de background checking. Ou seja, entender qual é o tipo de parceria, como essa pessoa se posiciona, a reputação, etc., antes de ser aceita até como cliente da Compass. Isso tudo são ferramentas que a gente usa, que a gente vai disponibilizar para vocês. A ideia é que vocês saiam com um plano de negócio claro, com alianças bem identificadas, contatos que a gente já mapeou. Então, está precisando de um contador, jurídico, tem um desenvolvedor que é aqui da Alemanha, que trabalha com desenvolvedores ao redor do mundo. Está faltando alguém para fazer uma IA, a gente coloca essa pessoa para falar com você. Acesso à rede de uma maneira diferenciada, como eu estava dando o exemplo do Carlos, mas não é o único do nosso grupo. E depois fazer parte do nosso clube de negócios, que a gente começa com 3 meses, que vamos fazer parte desses 2 meses. Ou seja, então, no final, o programa a gente está falando de um acumulado aí de 5 meses dentro desse investimento. O investimento que a gente tem como target é R$ 9.500. Para quem é de Portugal, eu posso dar uma mensagem especificamente, mas a gente vai usar a taxa de conversão oficial do Banco Europeu, o Banco Central Brasileiro.
Para esse primeiro grupo, a gente está abrindo para R$ 8.000 para quem se inscrever até dia 22. Não está aberto a inscrição ainda, mas eu vou mandar para vocês amanhã o link. E aí no link no nosso site você pode colocar dúvidas que você tenha, você pode mandar o WhatsApp direto, que se não chegar para mim, chega para alguém da equipe para responder. E tem como mandar e-mail também. Esse QR Code, se vocês quiserem escanear, ele vai mandar direto para o site. Mas o site ele vai ser continuamente atualizado para vocês saberem como é que está a situação de quantas inscrições, se mudou data, se não mudou data. Quando fechar esse período até dia 22 de julho, a gente vai atualizar pelo site e vai mandando para vocês também. E, de novo, vocês têm acesso ao meu WhatsApp ou e-mail. Pode mandar mensagem. Quem tem acesso tanto da Lucila quanto da Silva também, elas podem entrar em contato com elas e a gente conversa. Então, é isso. Obrigado pelo tempo e pelo interesse de vocês. Alguma dúvida que ficou, eu tenho mais tempo para quem quiser conversar mais tempo, mas eu queria ter certeza que a gente fechava dentro do horário que tinha sido programado. Obrigado, Gabiso, pelo comentário. Fez sentido, gente, para vocês ou para algumas pessoas? Ou vocês saíram aqui com mais dúvidas do que entraram? Eu vou parar de compartilhar para poder ver todo mundo direitinho. Ok? Bom, como eu falei, a gente vai disponibilizar o vídeo depois. Qualquer problema que alguém tenha de estar no vídeo, me avisa, a gente vê se tem alguma forma de cortar. Até porque tem outras pessoas que se inscreveram para participar, não conseguiram participar. Mas qualquer dúvida, entre em contato, por favor. A gente quer que seja uma parceria que começa agora e que vai se fortalecer ao longo do programa e depois com as comunidades e com o Business Club. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom frio para vocês no Brasil, bom calor para quem estiver aqui na Europa também. Obrigada, gente. Obrigado. Foi Obrigada ótimo. a todos. Um abraço. Obrigado. Tchau, gente.